7.000, né? Não, não, ela não foi tão cara, não. Não? Não, não. Cada caixa dessa aí. Começar agora. 3.100. Cara, não, original da Gatão Brasileira, né? Pra glória de Deus, Deus merece o melhor. Eu tinha uma... As vozes das minhas falhas, erros que Era uma unbox. gritam mais alto que a promessa que um dia recebi. Glória a Deus. Vamos começar aqui, aleluia. Mais uma pregação aqui na pracinha de Calcaia, aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Eu sei que estou liberto, mas me sinto Tá com um ano, né? Por favor, meu Deus, esteja sobre mim. Da minha filha comprou todo o mecânico, aquele tornozinho de apertar e tal, chama de moça. Aí tinha cortado todo de aço, por isso aí quando chegou era de ferro. Então pega o caminhão, o procurador, virou assim, uma boca. Oi? Aí uma boca, Não, aqui é para o Senhor Jesus Cristo. Não, é para o Senhor. É louvor para Jesus Cristo. Quer me dar a mochila? Me deixa. Me ajude a ser um homem que a tua graça perdoou. Pois é, irmão, eu também. Eu sei que a tua graça já me separou do mal e que o Louvado teu seja Deus. perdão me deu uma certidão final. Mas o meu coração teimoso às vezes volta para trás e esquece que a paz contigo é o que me satisfaz. Eu tento me esconder com medo de te olhar, com medo que a minha mancha vá te pressionar. Mas tu insistes em me amar e em me chamar de filho, mesmo quando eu me vejo apenas como um castigo. Oh Jesus, me liberta de quem eu já fui um dia. Quebra as correntes dessa mágoa nostalgia.
Irmãos, Louvado seja Deus. nesta manhã de hoje estamos aqui para passar um pouco da palavra do Senhor Jesus, Glória a Deus. que se encontra Louvado seja Neste Deus. livro- Aleluia. Glória a Deus. neste livro sagrado que é a Bíblia. A Bíblia. Aleluia. Glória ao nosso Deus. Com a permissão de todos os vendedores que estão aqui, Glória o a meu Jesus. amigo Mototáxi, aleluia, Glória a também Deus. nos aceitou. Chegamos aqui, estamos muito bem aceitos pelos nossos amigos mototáxis e também por todos os Aleluia. vendedores que estão nessa praça. a Louvado trabalhar. seja Deus. E nós também estamos aqui nesta manhã a trabalhar na palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja É um bom Deus. dia a todos, que todos os vendedores sejam bem-aventurados com suas vendas. que Glória suas a Deus. vendas continuem sendo abençoadas, que eu Filho quero que Espírito todos Santo, já aleluia. venderam, né? E é isso que temos que Glória a trabalhar, Deus. né? Para nos sustentar, levar o pão de cada dia para dentro do nosso lar. E Glória a agora eu vou Deus. passar aqui uma palavra do Senhor para nós se animar mais, né, irmãos? Aleluia. Glória a Jesus. A palavra do Senhor que se encontra na Bíblia Sagrada, Glória a lá em Deus. primeiro Apocalipse, Glória a Deus. e no versículo 3, a palavra do Senhor Jesus nesta manhã, eu trouxe aqui, irmão, para que você ouça o que está escrito dentro deste livro, porque aqui só tem bênção. Aleluia. A palavra Glória a ela Deus. vem nos dizer assim: bem-aventurados são aqueles que leem, bem-aventurados são aqueles que ouvem, e mais que bem-aventurados são os que guardam. Glória a Deus. Irmãos, Glória a são os que Jesus. guardam. Aleluia. Se você lê, você é um bem-aventurado, aleluia. Louvado Se seja você Deus. ouve, também é um bem-aventurado. Mas se você guarda as palavras dessa profecia no seu coração, Glória você a é mais Deus. do que bem-aventurado. Porque, irmão, se nós andarmos, Mais que feliz. se nós andarmos pelas Louvado escrituras seja que estão Deus. escritas aqui dentro desse livro, a nossa vida é outra. Glória a outra Deus. vida, irmãos. É outra vida, com certeza. A gente sempre tem que contar os testemunhos da Graças gente. a Deus. Aleluia. Eu, quando eu não conhecia a palavra que está guardada aqui dentro, eu era um homem que andava nas trevas, irmão. Eu era um homem que andava nas trevas. A Bíblia do Senhor diz Senhor. que existe dois caminhos. Todos nós que conhecemos a palavra do Senhor sabemos disso. A Bíblia diz que existe dois caminhos. Existe o caminho largo que leva à perdição, mas também tem o caminho estreito que leva aos céus, ao céu de glória. E todos nós temos o direito de ir para os céus. É só aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas para Louvado você seja Deus. ter Jesus como único e suficiente seu Salvador, se você é uma pessoa que não conhece o que tem aqui dentro, você é uma pessoa como eu era. Porque eu não tinha conhecimento. Glória a Deus. Irmão, eu tenho um testemunho muito forte. Meu pai ele Glória tinha a uma Deus. herança na época, em 82. Meu pai me vendeu uma herança. Nesse tempo, é como eu falei agora, eu não conhecia as palavras do Senhor. Eu conhecia o mundo. Eu conhecia o caminho largo. E eu vivia nesse caminho largo. Meu pai me vendeu uma herança. E dessa herança, na época, ele me deu um Chevette. É do tempo do Chevette, que o Chevette é um carro bom ainda, muito bom, irmãos. Isso é um testemunho que eu estou contando da minha pessoa. E esse carro, ele era novo. E meu pai, ele vendeu a fazenda e me deu esse carro. E daí em diante, meu irmão, a minha vida ficou mais confrontada ao caminho largo.
Porque aí tinha amigos para bebida, amigos para baladas, amigos em pé de balcão. Amigo a gente tem tudo quando a gente é do caminho largo. Mas quando você realmente precisa do amigo, você não encontra, ele foge, irmão. Ele foge. E daí então, irmãos, o que aconteceu? Com as minhas brincadeiras, deste caminho largo, eu virei esse carro, uma das minhas bebidas, uma das minhas falas, falando melhor. É por isso que eu prego na rua, porque a pregação de rua a gente tem que falar a verdade, tem que falar o que acontece, tem que falar o que houve. Tem que falar o que houve. E eu prego nas ruas, em nome de Jesus. Até hoje nunca me faltou nada. Graças e eu a prego Deus. nas ruas e também sem interesse de receber nada. O meu interesse de pregar na rua é Glória a que você Deus. ouça o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Aleluia. Porque eu falo o que o Espírito Santo me expõe para falar. Aleluia. Porque o Espírito Santo de Deus manda eu falar, manda eu abrir a boca e falar. Em nome de Jesus. Resumindo, irmão, Glória a eu virei Deus. esse carro e acabou-se, esse carro foi vendido para Louvado sucata, seja Deus. sem festa de nada. E dessa virada fui bater no hospital. E o primeiro que chegou lá, meu pai. O primeiro, e posso dizer que até o último, meu pai chegou e cuidou de mim. E na época eu era uma pessoa totalmente irresponsável, assim, brincadeira, irmãos. Graças a Deus na minha vida, eu não devo vidas a ninguém, graças a Deus. Nunca fui homem de brigar, nunca fui homem dessas coisas. Mas também eu digo, irmão, por mais que você não tenha cometido algum pecado que seja grande, Deus está lá. Jesus Cristo, Ele está lá para te perdoar todos os pecados. A Bíblia, ela diz que Deus e Jesus, Ele perdoa todo o pecado, irmão, todo o pecado. Você só não pode continuar no pecado. Não pode. Aleluia. Se você aceitar Jesus nessa manhã, Glória a Deus. irmão, Jesus, Ele perdoa todos os seus Aleluia, pecados. Jesus, Perdoa, aleluia. com certeza. A gente não pode Deus é um Pai continuar amoroso. no pecado. Aleluia. Não pode. E a palavra de Deus, ela está aqui, ela está sendo pregada, ela está sendo falada, não através de vendas. Eu nunca pedi. Toda a vida eu saí da minha casa para pregar a palavra do Senhor, mas não para pedir dinheiro. Porque a palavra de Deus é para ser pregada, para salvar vidas, para salvar almas, para que almas cheguem aos reinos dos céus. Amém, irmão? Amém. Deus te abençoe, irmão. Deus te acompanhe. Glória a É isso que a Deus. palavra de Deus é que tem que ser pregada. Não em certos, né? Em certas sinagogas, porque Jesus ele prega na Bíblia e ele prega nas sinagogas dos fariseus. Quem conhece a Bíblia tem essa palavra lá. Jesus, ele prega nas sinagogas dos fariseus. Porque muitas pessoas, às vezes, eu era um desses também, muitas pessoas, às vezes, como não tem conhecimento da palavra, muitas vezes, eu chegava, quando não tinha conhecimento, dizia, minha filha, vamos para a igreja. Vamos para a igreja. A igreja não somos nós. Nós somos a igreja. Nós somos o templo do Senhor Jesus Cristo. Nós somos igreja e templo do Senhor Jesus. Quando a gente vai para essas quatro paredes, muitos que não têm conhecimento dizem, vamos para a igreja. Ah, pregador, você está falando coisas que não convêm, são coisas erradas. Leia a Bíblia, irmão. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia e conheça a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Aí onde vem aquela pregação, irmão, do filho pródigo. A Bíblia diz que existia um homem e ele tinha 2 filhos. A Bíblia Sagrada diz que existia um homem que tinha 2 filhos. 2 filhos. E o mais novo dele, filho desse homem, disse, pai, filho pródigo, irmão, isso, amém, glória a Deus, aí. Você conhece a palavra, irmão? É? Muitos conhecem a palavra do Senhor, amém, irmão? Deus te acompanhe, meu irmão. Aí o filho pródigo
O mais novo disse: pai, dá-lhe a parte da fazenda. Rapaz novo, mas ele já pretendeu-se para o mundo, para o caminho largo, né? E eu falei aqui, que eu falo que está escrito aqui dentro, o caminho largo. E a Bíblia diz que ao passar do tempo, o seu pai pegou, ele tanto insistir em pegar a parte da fazenda, a Bíblia diz que seu pai um dia vendeu a fazenda. E pegou, chamou o filho e deu a parte da herança, viu? Amém. E pegou, chamou o filho e deu-lhe a parte daquela fazenda, que ele, com o suor do rosto, com tanto sacrifício, que nem nós estamos aqui, todos nós estamos aqui se sacrificando para levar a comida para o nosso lar. E aquele pai daquele rapaz, com tanto suor, com tanto rosto derramado, com tanto suor no rosto derramado, para construir aquela fazenda. Aí tem 2 filhos. Quando os 2 filhos, tem um mais novo, chega para o pai e perde a parte da fazenda, sem ter feito nada. Aleluia. Amém, meu irmão? Pai do Senhor, meu irmão, tudo bom? Amém, Deixa bem, seu irmão, meu vizinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aí o pai vendeu e tocou no que lhe pertencia. Aleluia. E a Bíblia diz que esse moço, ele na casa do pai dele, a fazenda tinha tudo, porque o pai dele tinha empregado e tinha empregado, tudo era servido em suas mãos, e ele tinha tudo. Ele não Louvado sofreu seja nada. Deus, Tudo ele não passou aleluia. por fome, não passou por dificuldade. Então o pai tocou-lhe a parte da fazenda e deu-lhe. E a Bíblia diz que com o passar dos dias, passam uns 3, 7 dias, 5, 6, esse moço arrumou tudo que ele tinha dentro de uma mala. Tudo que ele tinha dentro de uma mala, ele arrumou, que o pai dele já tinha dado para ele, né? Roupa, né? Calçado. Com o dinheiro todo dentro da mala, da fazenda. E a Bíblia diz que ele saiu da fazenda do seu pai e ganhou o mundo. O mundão, né? E a Bíblia diz que ele foi para outra terra muito distante daquela fazenda. E a Bíblia diz que quando chegou lá, ele começou a gastar tudo. Começou a gastar tudo que tinha. Lá, no final, o Espírito. Começou a gastar o dinheiro. Começou a gastar o dinheiro. E a Bíblia diz que ele alugou lá a maior pensão, um apartamento lá. E lá se acolheu. E chegou à noite, saiu pelas ruas, com bebidas, e bebidas, e bebidas, amigos, aparece sim, porque eu era do mundo, eu sei, e muita bebida, Pai de e Cristo, irmão. mulheres, e farra, e noites perdidas, mas gastando dinheiro da fazenda, que o seu pai fez com tanto suor no rosto. E a Bíblia diz que passados os tempos ele gastou tudo e saía gastando. E muita mulher, e muito amigo, e muito noitada, e tudo que o dinheiro compra, né? Que o dinheiro compra tudo, ele gastou o dinheiro todo, irmão. Ele gastou o dinheiro todo, com amigo, bebidas, mulheres, farra, e tudo enquanto. Irmãos, eu estou falando isso aqui porque está escrito aqui dentro deste livro sagrado. Aleluia. Deste livro sagrado que é a Bíblia do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. E a Bíblia diz que quando esse moço gastou todo o dinheiro que ele levava, Glória a Deus. pegou a mala, e as roupas que ele já usava se acabando sujo, aí acabou-se o dinheiro. Porque, irmão, todos nós sabemos, se a gente tem 10 reais no bolso, gasta 2 aqui, gasta um para lá, a tendência é acabar. Agora não, se você tem 10, bota 5, bota 10, bota 50, bota 100, passa de 1000 e aí vai. Mas se você não tem onde botar, vai se acabar. E foi isso que aconteceu justamente com aquele moço. Ele só gastava, só gastava e acabou-se. E a Bíblia diz que quando acabou o dinheiro, com o passar do tempo, o dono da hospedagem botou ele para fora, porque já estava com meses atrasado. E a Bíblia diz que ele ficou na rua, pelas ruas, pelas calçadas, né?
sem ter nada. A Bíblia diz que ele começou a padecer fome, irmãos. Começou a padecer fome. E se tem uma coisa ruim no ser humano, é a fome. Tudo é ruim, Aleluia. tudo. Mas a fome, doença é ruim. Mas doença tem cura. Fome, se você não tem o que comprar, aí você vai pedir nas ruas. Glória ao Aleluia. nosso Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Glória seja a Deus. louvado nesta manhã aqui nessa praça. Glória a Tem muitas Jesus. pessoas ouvindo a Aleluia. palavra do Senhor. Eu creio, Verdade. Deus, que muitos vão sair daqui satisfeitos com o som dessa caixa. Em nome de Jesus. Com o som dessa caixa. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E a Bíblia diz que ele ficou a mendigar nas ruas, Amém, Espírito dormia Santo. nas ruas, pedia comida nas ruas. Esse homem, ele gastou tudo, virou uma pessoa sem nada. E aí, irmãos, a Bíblia diz que ele teve uma ideia de procurar emprego. E ele disse, vou procurar emprego. Irmãos, emprego toda a vida. Não foi muito fácil você bater na porta da empresa e logo você achar. E a Bíblia diz que ele batia numa, batia noutra, e batia na porta, e batia toda, e nada. Quando foi um dia, irmãos, ele bateu no portão de uma fazenda. E lá ele falou para o dono dessa fazenda, pediu emprego. Irmãos, o último emprego que ele tinha no momento, assim diz o dono da fazenda, era para assentar os porcos da fazenda. Aleluia. Dar de comer os porcos da fazenda. Glória a Deus. Cuidar daquele chiqueiro dos porcos da fazenda. Glória a Deus. Aí eu digo, irmãos, a pessoa tinha tudo na vida, né? Tudo, do bom e do melhor. Aí chegar um ponto desse. Mas não teve outro. Ele aceitou o emprego e foi trabalhar. Eu sei que com o passar do tempo a gente não se acostuma, irmão, com o que é ruim, não é verdade? A gente não se acostuma com o que é ruim. Com o passar do tempo, ele trabalhando lá, aí nessa hora sumiu tudo, sumiu amigo, sumiu mulher, sumiu o dono da pensão, tomou tudo, né? Botou ele para fora da pensão. Aí a Bíblia diz que um dia ele lembrou. Um dia Aleluia. ele lembrou da vida que ele tinha com o pai. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que um dia ele lembrou da vida que tinha com o pai. E ele um dia, dando comida àqueles porcos no chiqueiro, ele olhou para os céus e disse, vou voltar para a casa de meu pai. Ele olhou para os céus e disse, vou voltar para a casa de meu pai. Você Aleluia. vê, né? Você vê. Aí olhando para o céu ele disse, vou voltar para a casa de meu pai, e quando chegar a meu pai, eu direi a meu pai, pai, não sou digno de ser chamado filho teu, mas trata-me como um dos teus empregados. Ele disse essas palavras antes de ir, irmão, e foi ter com o pai dele. E a Bíblia diz que ele deixou tudo de mão e foi ao encontro da casa de seu pai. E chegando lá, a Bíblia diz que o pai dele estava no alpendre, de longe viu o filho chegando. E a Bíblia diz que o pai dele correu desesperadamente ao encontro daquele filho. E chegando lá, abrindo o portão, a Bíblia diz que o pai dele abraçou o filho. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Bíblia diz que o Deus. pai abraçou o filho e beijou no seu pescoço. E Aleluia. aí, ele falou o que ele tinha dito. O pai dele, abraçado com ele, ele disse, pai, não sou digno que o Senhor me chame de pai, Filho. mas trata, pai, como um dos teus funcionários. Palavra forte, né? Aleluia. Forte. Pai é pai. Pai é pai. Quem tem seu pai, dê glória a Deus. E se você tiver ouvido
essa palavra, trate, coloque o seu pai no melhor lugar da sua vida, no melhor lugar dos seus pensamentos. Abrace seu pai, ame seu pai, porque eu tenho certeza que chegar a acontecer isso com qualquer um de nós, nosso pai vem no nosso encontro e faz o que o pai dele fez. Aleluia. Ele disse: pai, já não sou digno de ser chamado teu filho, pai, mas me trata como se fosse um de teus funcionários. E Aleluia. aquele pai levou o filho para casa. Glória a Jesus. Em vez do pai fazer o que ele disse, o pai chegou de casa e lá tinha os funcionários, e o pai disse para os funcionários: aleluia. O pai disse para os funcionários: olha, vai lá no curral dos bois e lá tu pega o melhor bezerro cevado e mata este bezerro para que nós comamos. Vou dar uma festa para esse meu filho. Aleluia. Isso, Verdade. ele ali com o pai dele. Glória a Deus. E o pai dele chamou o funcionário e disse isso: olha, vai lá no curral, pega o melhor bezerro cevado e mata, porque vou dar uma festa a meu filho e vamos comer, todos nós vamos comer e regozijar. Vamos comer e vamos se alegrar. E a Bíblia diz que ele disse: porque este meu filho estava perdido e foi achado. Glória. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que o pai dele disse para o funcionário, para o outro irmão, para a esposa. O pai dele disse: este meu filho estava perdido, estava morto. Aleluia, perdão. A Bíblia diz que ele estava morto. O pai dele diz: este meu filho estava morto e foi achado. Vamos dar uma festa, vamos comer e vamos regozijar. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que eu digo, irmão, pai é pai. Finalizando a história, Glória a Jesus. eu também fiz o mesmo. Eu fiz o mesmo com meu pai. Eu nego. Meu pai me deu esse carro, eu achava que era dono do mundo. Passei noitadas também com carros, fazendo tudo que o caminho largo oferece. E acabei virando esse carro. E na hora da virada, fui bater no hospital, o carro veio para a sucata. E quem chegou lá na porta do hospital, quem foi? Meu pai. Meu pai chegou lá. E na época, eu era tão irresponsável de um jeito que a minha esposa estava grávida da minha primeira filha. Eu tenho 4 filhos, tenho uma filha e 3 filhos homens. Eu era tão irresponsável de um jeito que a minha esposa ela estava com 8 meses de grávida, e com esse susto ela foi bater no hospital que é a criança. E meu pai, quando chegou na porta do hospital, foi o que ele fez? Me levou para a casa dele. Assim que nem esse pai de filho pródigo fez. Eu também fui um filho pródigo para meu pai, nesse tempo. Ele me levou para a sua casa, porque eu morava de aluguel, não tinha nada. O que eu tinha era só o caminho lá pela frente. E lá me colocou dentro da sua casa. E lá meu pai cuidou de mim e do meu filho. Glória a E da minha Jesus. filha. Aleluia. Aleluia. Cuidou de mim, da minha filha e da minha esposa. Perdão. Glória a Deus. Mas o diabo, ele é sagaz, irmão. Fiquei na casa de meu pai até ficar bom. Não sei nem quantos anos. Foi 2 anos e 8 meses. Vivendo às custas de meu pai, me dando tudo. Eu fui um filho pródigo para meu pai, que esse rapaz foi. E quando eu fiquei bom, fui para o mundo.
e com poucos dias continuei no mesmo caminho largo. Glória a E Deus. agora dou meu testemunho, irmão, para encerrar. Glória a Deus. Passando muito tempo, eu na mesma brincadeira, com as mesmas coisas. Quando foi um dia, Deus me chamou para me pregar este evangelho que hoje aqui estou pregando. Aleluia. Este evangelho que hoje aqui estou pregando. Glória a Deus. E conheci os caminhos do Senhor. E hoje eu estou com Glória a Deus. 11 anos que aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Aleluia. 11 anos, irmão. 11 anos de prosperidade, 11 anos de paz, 11 anos de amor, 11 anos de união com a família, com a esposa, com os filhos. Glória a Deus. Tive mais 3 filhos, tenho 4 filhos hoje. Deus, Ele é tão bom do jeito que eu tenho 4 filhos e nenhum até hoje pega. Aleluia. Deus, Ele é bom o tempo todo, irmão. Deus, Ele é bom o tempo todo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Vou passar também um pouco aqui da pregação da palavra do Senhor que se encontra lá em João. Aleluia. No capítulo 14. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A Aleluia. paz do Senhor a todos os irmãos. Louvado seja Deus. Irmãos, aleluia. Vou ler aqui um pouco da palavra do Senhor, Glória a Jesus. que se encontra lá em João, no capítulo 14 e no versículo 1, que diz assim: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Aí Jesus vai e diz assim: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E lá no versículo 3, Jesus fala: E se eu for e vos preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, Aleluia. para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus. Jesus, isso ele fala, e lá tinha muita gente escutando esta palavra, que é Jesus que fala, escrito, Glória que a está escrito aqui Deus. na Bíblia Sagrada. Mas aí também tinha os seus discípulos que andavam com ele, eram 12 discípulos. Aí o discípulo, aliás, os discípulos não sabiam o que Jesus falava, e quando ele disse: E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo, Aleluia. aí ele diz, Jesus diz: Mesmo vós, sabendo para onde vou, e conheceis o caminho. Glória a Deus. Jesus falou isso com toda a autoridade, porque eles andavam com Jesus. Aleluia. E Jesus disse que eles mesmos sabiam o caminho. Glória a Deus. Mas para você ver, irmão, lá no versículo 5, aí um dos discípulos de Jesus, chamado de Tomé, disse-lhe: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Vai passar? Tem problema. Aleluia, glória ao nosso Deus. Irmãos, os próprios discípulos, está aqui escrito, que eu li a palavra do Senhor,
Eles andavam com Jesus, mas eles não tinham conhecimento de todas as coisas. Quando Jesus disse que ia preparar os lugares e voltava para levar todos eles para ele mesmo, e Jesus disse que vós sabiam para onde ele ia, aí eles ficaram. Glória a Deus. Não sabemos para onde ele vai. Aí quando ele fala, Jesus. não sabemos para onde vai. Aleluia. Aí Jesus vai e diz: há tanto tempo comigo, Tomé, e não conheceis o caminho. Glória a Deus. Verdade. Aí onde está? Quantas vezes eu prego nas praças? Eu sou um pregador que prega nas praças, prego nas ruas. Aonde Deus me manda, eu vou. Aí onde está, irmão? Muitas pessoas às vezes ouvem a palavra do Senhor, mas não procuram a se aprofundar na palavra. Muitas pessoas às vezes perdem a vida no caminho estreito, porque não procurou os caminhos do Senhor. Aleluia, no caminho largo, porque não procurou os caminhos do Senhor, que é o estreito. Glória a E desde Deus. já, eu já digo, irmão, existe sim céus, existe sim o inferno, existe. Esses dois lugares existem. Existe. E não é à toa, irmãos, que Deus, Ele fez o homem do pó da terra. Deus, Ele fez o homem do pó da terra e Ele gerou o homem, e lá estava o homem. Mas Deus, olhando para o homem, disse-lhe: não está completo, está faltando alguma coisa. E que coisa é essa, irmão? Vocês conhecem? O que estava faltando naquele corpo que Deus fez, que ainda estava no pó da terra? Aí Deus disse-lhe: falta uma coisa. E a coisa que faltava, irmão, era o espírito de vida. O espírito de vida que todos nós temos, o espírito de vida que move nós para qualquer lugar, para qualquer canto que procuramos ir. E Glória a Deus. naquela mesma hora, soprou nas narinas daquele homem, e aquele homem pegou o Espírito Santo de vida, que é esse nosso. Glória a Todos nós Deus. temos o Espírito Santo. Louvado seja Deus. E esse Espírito Santo, Jesus, Ele pagou um preço caro na cruz, para que fosse retomado o Espírito Santo para os céus. Mas muitas pessoas não querem, Louvado seja muitas Deus. pessoas não ouvem a palavra do Senhor, Glória a Deus. muitas pessoas não andam no caminho estreito, muitas pessoas andam no caminho largo, que Glória a leva Deus. à perdição. Verdade, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Hoje, eu encerro aqui a pregação, irmão. Encerro essa pregação nessa manhã, aleluia. Já te peço, entrega os teus caminhos a Jesus Cristo, o único Salvador deste mundo. Porque desta vida, para cá não trouxemos nada. A Bíblia diz, para cá viemos nu e nu vamos voltar. Não levamos nada. A Bíblia diz: tendo o que comer e com o que se vestir, com isso é para mas muitos correm atrás do dinheiro, não se conformam com o que tem, e quando morrem, não leva nada. Está escrito aqui dentro. Glória a Jesus. Dentro deste livro está escrito todas essas palavras que eu falei agora por último. É Aleluia. por isso, irmão, a minha casa, vou dar um testemunho aqui, outro testemunho de mim, irmão. A minha casa, eu não tenho vergonha de levar ninguém na minha casa.
Mas a minha casa é uma casa que as rifas, os caibros se acabaram, e eu subo a serra, que eu moro na serra, trago madeira cortada da serra e volto lá, para segurar a telha. As portas, se o vento for forte, ele quebra as portas. O que eu tenho na minha vida de riqueza, de grandeza, é Jesus Cristo. Deste mundo eu não quero nada. Louvado Deste seja mundo, Deus. eu não levo nada. Eita, porque a glória. Bíblia diz que para cá viemos nu e daqui vamos voltar. Glória a Quando Jesus. mulher tem uma criança, quando a mulher grávida tem uma Louvado criança, seja Deus. como é que a criança vem? A criança vem nua. Sai de dentro do ventre da mulher nua. E a Bíblia diz que para cá não trouxemos nada. E nada também vamos levar. Quando a vida da gente, Deus procura levar, como é que a gente vai? Volta nu. Deus, ele não quer nada. Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Deus não quer nada, Deus não quer riqueza. Amém? Amém, glória a Deus. Que Deus conforme todos os nossos corações. Aleluia. Todos os nossos corações. E trabalhar temos sim para se alimentar. Temos sim que trabalhar. Eu trabalho, eu tenho meu emprego para trazer o alimento para dentro da minha casa. Mas nunca faltou, nunca. Porque Deus sempre esteve do meu lado. Amém? Eu agradeço a todos que ouviram. Amém, Agradeço graças a nossos amigos Deus. mototáxis. Graças a Deus. Aleluia. Agradeço Louvado todo seja vendedor, Deus. todo vendedor que aqui estão. Glória a Que Jesus. Que Deus proteja todos nós, em nome de Jesus, que as vendas sejam boas, Em nome de Olha, Jesus. e que vocês saíram de casa, que colham que vocês, quando saíram de casa, tiveram seus pensamentos, porque todos nós, quando saímos de casa para trabalhar, a gente vai atrás do sustento. Amém? Em nome de Jesus, eu Amém. agradeço a todos. Em nome de Jesus. Amém. Paz. Amém, graças a Deus. Aleluia. Tá um louvor? Vai botar um louvor? Não. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória, 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 glória. És o Deus que abre os mares e derruba as muralhas. És o Deus que sara os feridos Desliga o celular, senão meu filho vai mudar o louvor sem e querer. levanta os caídos. Tem água. E quando tudo diz que não, eu confio no teu poder. Glória a Jesus. Tua promessa é minha canção. Ficou linda, Meu viu? refúgio é Ficou linda. teu viver. És o Deus que nunca falha. Meu refúgio, minha
Traz a mochila aí, amor. És o Deus que nunca falha, meu refúgio, minha muralha. És o Deus Todo-Poderoso, grande, eterno e glorioso. Alfa e Ômega, princípio e fim. O Deus tremendo habita em mim, majestoso, forte Senhor, pra sempre digno do meu louvor. És o Deus que nunca falha, meu refúgio, minha muralha. És o Deus Todo-Poderoso, grande, eterno e glorioso. És o Deus que nunca falha, és o Deus que sempre reina, meu Para aí, encerro, viu? Tá. Glória a Deus, irmãos. Terminamos aqui, aleluia, a pregação para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia.